Olá, está começando mais um Universo da Leitura. Programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. Chegamos ao mês de outubro, que além de ser o mês do Dia das Crianças, tem outra data muito peculiar em seu calendário. É isso mesmo, Antônio. É o Dia das Bruxas ou Halloween, que é muito festejado nos Estados Unidos. Apesar de não ter nascido na cultura brasileira, tem muita gente por aqui que adora essa data cheia de terror. É terror ou horror? Ou os dois são a mesma coisa? É isso que a nossa repórter Gabriele foi descobrir em uma conversa com o professor Francis de Almeida do curso de Ciências Sociais. Confira agora. Os gêneros terror e horror sempre foram muito confundidos entre si. Tanto é que em 1999, o cinema parou de utilizar o termo horror e passou a designar apenas terror como uma característica que causava medo às pessoas. Mas se há uma diferença entre os dois gêneros, ela é bem sutil, e quem vai nos explicar um pouco mais sobre isso é o professor de Ciências Sociais, Francis de Almeida. Há algumas diferenciações mais ou menos convencionadas. A Anne Radcliffe propõe que horror seria algo que diga mais respeito a um medo intensificado psicologicamente, estaria mais associado a suspense, a uma descrição mais empírica do mundo, a coisas possíveis, enquanto terror seria algo mais visceral, mais uma sensação propriamente do que uma descrição, e isso estaria mais associado a fantasia, monstros, mas não existe um cânone sobre isso. Há variações quanto a dessa definição de acordo com as tendências dos autores. Às vezes você vai ter associações na literatura quanto ao que seria o horror gótico e que elas podem ou não ser associadas a um gênero de terror no cinema. Os próprios autores mais conhecidos, o Lovecraft, nesse ensaiozinho, o horror sobrenatural na literatura, ele já está falando o horror sobrenatural. É o oposto dessa definição da Radcliffe. Então, não é uma convenção canônica, mas há uma tendência a separar os gêneros, às vezes designando um ou outro de modo alternado, como um daquilo que seria um horror psicológico mais realista e o outro como sendo um terror fantástico ou o terror cósmico, nessa concepção Lovecraftiana. Aqui depende muito das classificações que vão ser feitas, mas pode-se pensar como um gênero um tanto híbrido. Os próprios autores misturam muito as concepções. O Lovecraft fala ao mesmo tempo de horror e logo depois de terror, e para eles são sinônimos. Para o Ekman, o horror ele está além do desespero e do pânico. E o terror é o extremo do medo. É algo absolutamente... você não está com medo da iminência de uma ameaça ou de um perigo. Mas você já está sofrendo aquilo e simplesmente está para além do desespero, para além do pânico, um pouco a certeza da morte. No caso de uma perspectiva de alguém que fica aterrorizado com a ideia de morrer. Isso é o terror, nessa concepção, uma descrição da emoção propriamente dita. Os filmes como Silêncio dos Inocentes, Jogos Mortais e Invocação do Mal são exemplos do gênero de horror, pois são filmes que nos deixam de cabelos em pé, embora nenhum deles possuam elemento sobrenatural. Já os livros como It, Carrie a Estranha e O Iluminado, todos do Stephen King, são classificados como terror, pois são livros que apelam para o psicológico e nos causam medo e ansiedade. Mas o que será que motiva as pessoas a consumir esses produtos aterrorizantes? É o mesmo tipo da curiosidade mórbida que move toda a indústria da literatura de crimes reais, né? True crime. A ideia é um pouco assim, você está sendo submetido a algo que causa alguma ansiedade, causa um desconforto, mas o que você tem ali é um simulacro dessa sensação. Você não está sendo de fato autenticamente aterrorizado. Você sabe que aquilo que está no livro, que está na tela, não vai atacar você, embora aquilo produza sensações. E esse desejo de sentir sensações, mesmo que não sejam exatamente agradáveis, há um certo alívio posterior ao susto,
ou ao medo, ou àquela sensação desagradável que você tem ao imaginar uma cena, ou ver, estou pensando mais em Jogos Mortais, sabe-se que aquilo não está acontecendo. É algo muito diferente, por exemplo, dos antigos filmes como Faces da Morte, mostrar pessoas morrendo. As pessoas procuravam isso era em fita cassete, né? E procuravam assistir filmes para ver isso, cenas de pessoas morrendo. Mas podemos estimar então que, em suma, as pessoas procuram isso como uma forma de ter a sensação sem sofrer ameaça real. E é uma procura recorrente. Basta ver as estantes nas livrarias do gêneros horror ou terror, e às vezes até tem uma barra, né? Horror, terror. Ou o modo como as pessoas estão indo ao cinema assistir filmes que é para que sintam medo, é para que se assustem. E não são apenas filmes, histórias e games que trazem essa temática macabra. Algumas obras de arte também abordam esse tema, como as pinturas do artista espanhol Francisco de Goya. O nosso Top 5 de hoje traz 5 obras assustadoras desse artista. Confira agora. 5, 4, 3, 2. Boa viagem, meninos. Boa viagem. No Top 5 de hoje, todos esperam por momentos de terror, mas provavelmente isso não vai acontecer. O quê? O que você irá sentir durante esse quadro é uma leve perturbação e um sentimento de incompreensão. Você está pronto para isso? Porque começa agora o Top 5 Obras Perturbadoras de Goya. Francisco Goya foi um pintor e gravador espanhol reconhecido mundialmente por suas obras que representavam a moral, o estranho e o bizarro da alma humana no século XVIII. Neste quadro falaremos especificamente sobre as pinturas negras, uma série de quadros um tanto quanto peculiares. O primeiro quadro da nossa lista é Romaria do Santo Isidro. Essa obra foi pintada em 1819 por Goya no muro de sua casa em Madrid. Observe as expressões dos peregrinos. Apesar de parecer um pouco assustador, a intenção do artista ao pintar esse quadro foi expressar religiosidade, refletir sobre os costumes de um dia de feriado para habitantes de Madrid. No segundo lugar do nosso Top 5 está o quadro Dois Velhos Comendo Sopa. Apesar da simplicidade, a obra trata sobre a fome e como isso afeta o ser humano. Note que os dois anciões da pintura são bem diferentes, pois o da esquerda possui uma aparência de vivacidade, em contraponto com a pessoa da direita, que possui um rosto em forma de caveira. Saturno devorando um filho é o quadro que está na nossa terceira posição aqui no Top 5 Obras Perturbadoras de Goya. Provavelmente é um dos quadros mais conhecidos e enigmáticos de Goya. À primeira visão, o quadro retrata a cena em que o deus grego do tempo come um dos seus próprios filhos após um oráculo avisá-lo sobre sua morte pelas mãos de um de seus descendentes. Da forma como foi pintada, provavelmente Goya desejava que você focasse apenas em 4 coisas: Saturno, os olhos dele, a luz e o filho. Saiba que a terceira posição foi o nosso marco do intrigante para o assustador, pois na posição 4 da nossa lista está o Grande Bode. De forma bem objetiva, esse quadro retrata um momento de diálogo entre o demônio e um grupo de mulheres. Por conta da predominância feminina na multidão pintada por Goya, o quadro também é reconhecido pelo termo As Bruxas de Sabá. Mas é dessa forma que chegamos à 5ª posição do nosso Top 5 Obras Perturbadoras de Goya. Conhecido como o Cão, ou o Cão Semi-Afundado, esse quadro gera diversas interpretações sempre que é colocado em debate. Para alguns, o quadro representa apenas um animalzinho com medo, mas se você olhar atentamente, talvez perceba que há uma sombra masculina olhando para o cão. Seja qual for a ideia ou a verdade por trás deste quadro, vale lembrar que Goya adorava trabalhar com a moral, o estranho e o bizarro em seus quadros. Provavelmente para criar uma atmosfera sombria e perturbadora na mente de seus admiradores durante o século XVIII e atualmente. Afinal, você está aqui refletindo sobre os quadros mostrados, não é mesmo? Espero que tenha bons sonhos e siga assistindo o Universo da Leitura, pois o Top 5 fica por aqui. Não saia daí, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com esse universo aterrorizante.
Estamos de volta. Depois de conhecer o lado obscuro das obras de um artista europeu, vamos agora para o outro lado do mundo. O nosso booktuber Bruno apresenta hoje no Metaforizando Pensamentos o mangá Uzumaki, a espiral do horror, da artista japonesa Junji Ito. Confira aí. Olá para você aí de casa, aproveitando o tema de hoje, vamos falar sobre uma série de mangá chamada A Espiral do Horror, que foi lançada entre 1998 e 1999, escrita e ilustrada por Junji Ito. Para a gente saber mais sobre isso, a gente vai acompanhar a Kiri, que é a personagem principal. Ela é uma menina que está no ensino médio, é bastante bondosa e tem um namorado chamado Suichi, que é bastante quieto, porém muito inteligente. Os eventos na cidade então vão começar de uma forma bem sutil. O primeiro atingido vai ser o pai do Suichi, que é o namorado da Kiri. Ele então vai colecionar objetos e outros conteúdos em forma de espiral. E com o tempo ele vai ficar muito obcecado. Por exemplo, ele não vai tomar sua sopa se ela não estiver em forma de espiral, ou nem banho se esse banho também, a água, não estiver em forma de espiral. Certo dia, a Kiri vai visitar o seu sogro e vai descobrir que ele faz espirais em seu próprio corpo, com os olhos e com a língua. Agora eu vou contar para vocês o que acontece com o sogro dela, mas não pode ser considerado spoiler porque acontecem muitos outros eventos. O sogro dela vai, no fim das contas, se matar e ficar em forma de espiral dentro de um compartimento, que é bastante assustador, na história. Bom, agora uma análise sobre esse mangá. Ele é dividido em 3 volumes. O primeiro é o melhor, na minha opinião, o segundo é muito bom também, mas eu devo dizer que o terceiro, ele viaja um pouquinho, que parece que você está lendo uma história de mutantes, com poderes, evidentemente. Mas o mangá em si não deixa de ser muito divertido. Mas uma coisa que me incomodou é que os eventos simplesmente acontecem. A Kiri se mostra uma menina bastante passiva que não busca entender o que está acontecendo, Enquanto o namorado dela entende o que está acontecendo, mas fica no canto dele. Então a gente não vai visitar personagens que foram atacados pelas espirais de alguma forma, a gente não vai saber o que aconteceu com eles, Isso fica muito no mistério mesmo, mas parece, no fim das contas, que o autor, no caso a autora, não quis nos dar maiores explicações. Por se tratar de um mangá, a gente vai ter um texto bastante genérico e sem profundidade. Porém, a gente vai ter a sensação de movimento, Como a gente consegue ver as ilustrações, elas dão aquele movimento que às vezes a gente não consegue imaginar. E são ilustrações bastante assustadoras no fim das contas. Ao contrário então dos livros tradicionais, que por vezes tem muita metáfora enquanto são escritos, aqui a gente vai encontrar mais ilustrações mesmo para nos mostrar o que a autora quer nos passar. Inclusive, são imagens bastante fortes em alguns momentos e não é recomendado para menores de 16 anos. Então é isso por hoje, espero que você tenha gostado. Posteriormente esse programa vai estar no YouTube, então nos diga no campo de comentários o que você achou. Até o próximo programa e até mais! Agora vamos conhecer as obras assustadoras da 7ª arte. A nossa repórter Manuele preparou uma sessão das 10 cheia de histórias horripilantes. Confira agora. Olá pessoal, esse é o Sessão das 10, um espaço para a gente falar sobre audiovisual. Então pega a pipoca, o crucifixo, a água benta, o pé de coelho e o que mais tiver por aí para dar sorte, porque hoje a gente vai falar sobre terror. A gente já está em outubro, mês do Halloween e também mês de lançamento de Stranger Things. E por mais que várias pessoas digam que não é bem terror, pra nós é. Então fica aí a dica, dia 27 de outubro já está disponível na Netflix e já tem inclusive várias teorias sobre a nova temporada da série tão querida. E por falar em mistério, parece que quem também voltou do mundo dos mortos foi a década de 80. O lançamento de Stranger Things em 2016 era só a ponta do iceberg de muito jeans de cintura alta que a gente ia ver nas telas. E em 7 de setembro também saiu um filme de arrepiar. E não, eu não tô falando de Polícia Federal, a lei é para todos. Eu tô falando de It, A Coisa, um filme que já tem uma versão feita na década de 90, que é uma espécie de minissérie baseada na obra do autor Stephen King.
Essa é uma história bem popular e basicamente conta a história de uma cidadezinha onde começam a acontecer coisas bizarras e as crianças começam a sumir. E bem, como você já deve imaginar, o Palhaço Bizarro tem algo a ver com isso. E só pra abrir um parênteses, um filme que não é bem de terror, mas que também tem um palhaço bizarro é Bingo. Esse daqui são os 3 pontos onde você deve dar o texto. Se for improvisar, por sua conta e risco. Falsa, cínica. 4, 3, 2, 1. Adorei. Did you follow the script? Esse filme nacional conta a história de Arlindo Barreto. Esse cara foi um dos intérpretes do Palhaço Bozo em um programa matinal durante a década de 80. Só que a identidade de quem interpretava o palhaço era meio que secreta, porque, ele tava maquiado de palhaço. Isso levou o cara a ficar meio depressivo e fazer uso de drogas, o que ficava meio evidente durante o programa, que, acreditem, era feito para crianças. A década de 80 na TV não tinha freios. Mas voltando a falar de susto mesmo, se você tá querendo tomar um sustinho, mas não tá com tempo de assistir um filme inteiro, então digita no YouTube Ninja Clown Monster e boa sorte. Palhaço é um monstro que está bem em alta no momento, mas existem vários outros tipos de monstros, que não são necessariamente um monstro em si, como o monstro do Lago Ness. Mas monstro é como se chama esse tipo de elemento dentro do filme, que pode ser vampiro, espírito, zumbi ou o próprio coisa ruim. Além de monstro, existem outros elementos que são bem recorrentes em filmes de terror, como por exemplo o jump scare, que é quando você cria tensão em cima de uma coisa bem lenta e de repente, pá, vem o susto e você pula. Por isso o nome jump scare. Existem inclusive teorias que dizem que aqueles filmes de terror bem comuns, sabe? Aqueles em que são adolescentes em algum lugar e que vão morrendo um por um. Pois é, tem teorias que afirmam que os monstros desse filme são do jeito que são para aterrorizar ainda mais o público. Bom, essa teoria basicamente é assim. Quem mais assiste os filmes de terror são geralmente jovens e adolescentes. Então, para essas pessoas, a coisa mais assustadora seria justamente os seus pais. Porque eu não sei se vocês já repararam, mas nesses filmes, quem tem algum tipo de prática sexual ou faz algum tipo de uso de drogas, morre rapidinho. Se é verdade ou não, eu não sei, mas na dúvida é melhor se comportar direitinho. E lembre-se, nunca olhe embaixo da cama. Então por hoje é isso, pessoal. Até o programa que vem. Esse bonequinho já estava aqui antes? Pessoal, tem alguém aí? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta. Você sabia que não é só em Hollywood, mas aqui no FSM também existe produção de terror? Tem sim. No primeiro semestre deste ano foi produzido o curta Anastácia, por acadêmicos do curso de produção editorial. O meu colega Antônio conversou com Marcos Oliveira, que foi o produtor do curta. Confere aí como foi o papo. Todo mundo sabe que, ultimamente, os filmes de terror estão super em alta, não é mesmo? Nos últimos anos a gente teve Mama, Babadook, Annabelle 1 e 2, Invocação do Mal e agora a estreia astronômica de It. Quem também entrou nessa onda e andou produzindo um audiovisual bacana e assustador de terror foram os acadêmicos do curso de Comunicação Social, Produção Editorial. Hoje eu vou conversar com Marcos Oliveira, diretor do curta-metragem Anastácia. Marcos, seja bem-vindo ao Universo da Leitura. Eu gostaria de saber como é que foi o desenvolvimento do curta, desde a pré-produção até a pós-produção. Bom, o curta, na verdade, ele faz parte do que eu e meus colegas a gente chamou de Projeto 21. Ele surgiu de uma disciplina de produção editorial para a web, em que a gente foi desafiado pelo professor Leandro a criar um mistério, espalhar ele nas redes sociais e também já criar alguma solução. E a gente, desde o começo, queria fazer algo que tivesse a cara da Facus ou pelo menos a cara da universidade. E quando surgiu a ideia de usar a tia Anastácia, que é a mascote dos trotes aqui da comunicação, foi unânime, todo mundo gostou da ideia. E a gente então começou a criar o nosso mistério para a tia Anastácia. Afinal, quem foi que criou ela, por que ela é mascote. E a gente teve a oportunidade de fazer esse curta-metragem
em conjunto da disciplina de produção audiovisual da professora Aline, que aí a gente teve essa liberdade de escolher, afinal, que curta que a gente ia fazer, então a gente linkou uma disciplina na outra. E o desenvolvimento, assim, sempre foi muito bacana, porque como o Projeto 21, na verdade, é um game, e o game que tem responsabilidade de contar essa história, o curta foi mais livre. Então a gente pôde deitar e rolar realmente com a brincadeira de fazer terror na Facos. A produção, o roteiro foi bem tranquilo, a gente escreveu em conjunto, foi eu e os meus colegas, o Vitor, a Leandra, a Andressa e a Laís. E aí na produção, a gente convidou a Maria Antônia, que é uma amiga nossa, de fora da universidade, e a Catiele, que é a nossa colega do 4º semestre. A gente gravou ele em 3 noites, aqui no prédio 21, então foi bem divertido, porque o prédio ele é assustador de noite, às vezes as luzes se apagam sozinhas também, então foram 3 noites assim, muito legais, que a gente passou bastante frio, se assustou bastante, deu para entrar realmente no clima da coisa. E foi muito divertida a experiência, então acho que depois vocês vão poder conferir o resultado do curta. E por que vocês escolheram o gênero terror para trabalhar no curta? Acho que foi bem claro desde o começo que, quando a gente começou a pesquisar, afinal, sobre o que ia ser o mistério, como é que ia ser o curta, que o terror ele é atraente. As pessoas, embora sintam medo, o terror ele é atraente. Porque as pessoas gostam de sentir medo quando elas estão na sala de cinema ou na sala de casa, vendo os mocinhos fugindo do cara com a faca, os mocinhos fugindo do palhaço demoníaco. Então, e ao mesmo tempo estar em segurança, sabendo que elas estão protegidas, sabe? E o terror ele cria essas figuras assim que elas são universais, que todo mundo reconhece, todo mundo gosta. Como, por exemplo, falando dos palhaços, de novo falando agora do It, por exemplo, que os palhaços voltaram a virar febre, que inclusive eu estava vendo um vídeo sobre fazer um bolo com a cara do palhaço, então todo mundo acha legal, acha interessante. A série Scream, por exemplo, que vai retornar com a máscara clássica dos anos 90, do assassino. Então acho que o terror ele gera esse interesse, ele gera essa identificação com o público que todo mundo gosta, sabe? Embora o sentir medo seja um pouquinho prazeroso também. E agora que a gente conheceu um pouco sobre o curta Anastácia, que tal a gente assisti-lo? Então prepare o coração e vamos lá. Aí sabe o que ela fez? Mandou todo mundo entregar 3 projetos gráficos pra semana que vem. Como assim? Eu nem consegui fazer o trabalho de tipografia ainda. Eu vou reprovar nessa disciplina, Mirella. Relaxa, Alice. Tu ainda tem uma prova de semiótica pra se preocupar. Amanhã a gente resolve isso. Ai, não sei. Eu tô nervosa. Mas me conta, como foi a reunião da comissão? Ah, foi ótimo. Ano que vem vai ser tudo diferente. O trote vai mudar de lugar. E eu vou fazer outro mascote pra eles. Mascote nova? Mas não vai ser mais a tia Anastácia? Ah, ninguém mais vê graça na tia Anastácia. E vamos combinar que ela já é mascote do trote há anos. Olha lá com o que tu vai mexer, Mirella. Tá, mãe. Amanhã a gente conversa. Vou começar a trabalhar. Tá bom, Mirella. Se cuida. Até amanhã.
alguém aí? O que tu quer? Nossa, fiquei até com medo de andar pelos corredores do prédio agora. Acho que está na hora da gente encerrar o programa e ir embora, antes que a Anastácia venha pegar a gente. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Equipe, pessoal. Ha